Começou a ser testado no Brasil um novo tratamento contra uma síndrome rara e degenerativa. Esse é um dos passos para a comercialização do medicamento e uma fonte de esperança para pacientes. Fábio começou a sentir os primeiros sintomas da doença há 4 anos. Os principais sintomas iniciais são perda de sensibilidade à temperatura ou dores nas pernas. Um dos dois sintomas são os principais. Então, geralmente, a pessoa se queima e não percebe, né? Isso aí já pode desconfiar da doença. Ou tem dores, e essas dores são inexplicáveis, também pode ser um dos sintomas da doença. Então, pessoas que já têm um histórico familiar e têm esses sintomas, então deve procurar um diagnóstico. Ele tem paramiloidose, ou polineuropatia amiloidótica familiar, também chamada pela sigla PAF, e é presidente da Associação de Pacientes com a Doença. Fábio participa da fase de experimento de um novo medicamento, o Inotersen, aplicado na forma de injeção, uma vez por semana. A análise de resultados ainda não acabou, mas a esperança é de que o novo medicamento aumente a sobrevida dos pacientes. Eu tomei 2 anos de medicamento e tive grandes benefícios com esse medicamento, né? Durante o tratamento com esse medicamento eu não percebi a evolução da doença e percebi melhor em alguns sintomas, porém dificuldade muito grande de acesso. A síndrome é causada pela mutação de uma proteína produzida principalmente no fígado. A proteína alterada acaba se acumulando na forma de uma substância chamada amiloide, que se deposita em órgãos e no sistema nervoso. Pode provocar atrofia de músculos, perda de movimentos, glaucoma e ainda atingir rins e o coração. Sem tratamento, pode levar à morte em 10 anos. O remédio que Fábio experimenta inibe essa produção errada da proteína. Mesmo se aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o remédio é bem caro, mais de R$100 mil por ano. Aí começaria uma outra luta, para que o Ministério da Saúde forneça o remédio pelo SUS. O Fábio já tomou um outro medicamento aprovado pela agência, mas que ainda não foi adicionado à lista do Sistema Único de Saúde. A caixa, que dura um mês, custa R$20 mil, mas ele só conseguiu por meio da Justiça. Agora o remédio está na fila de aprovação para fornecimento pelo SUS. Esse medicamento, que é o Tafamidis, ele já está em consulta pública e já tem um parecer preliminar positivo do Ministério da Saúde para ser distribuído pelo sistema de saúde. Então nós estamos no período de consulta pública. Após esse período de consulta pública, o Ministério vai dar um parecer final e nós acreditamos que vai ser positivo. Então estamos próximos da liberação desse medicamento para distribuição no sistema de saúde do Brasil. A doença afeta homens e mulheres e é hereditária. Se o pai tem a síndrome, a chance dos filhos herdarem o gene que provoca essa doença é de 50%. Os sintomas costumam aparecer entre os 25 e 40 anos de idade. E é mais comum entre os descendentes de portugueses. Estima-se que a doença afete 5 mil pessoas no Brasil. Os sintomas são perda de sensibilidade de temperatura, dores intensas, emagrecimento rápido e problemas gastrointestinais. Este médico, que é membro da Academia Brasileira de Neurologia, acompanha a fase de experimentos. Quando aparece uma medicação como esta, é uma esperança enorme. É uma medicação que se propõe interromper a evolução da doença. A utilização dela é sob uma forma continuada, a cada 2 semanas, e é uma medicação que eu não tenho dúvida que vai mudar a história natural dessa doença muito rara. A Associação de Pacientes e a Academia Brasileira de Neurologia se mobilizam juntos pela aprovação de medicamentos pela Anvisa e pelo SUS. Quem que se mobiliza para levar esse medicamento para a lista do SUS e o Sistema Público de Saúde fornecer esse medicamento? É a academia, é uma associação de pacientes? Quem que se mobiliza? São todos, mas o mais importante é o indivíduo. Esse é o mais importante. E quando você salva a vida de um, você está fazendo milagres para todos. Para ser fornecido, nós temos que saber a gravidade da doença, a evolução e a eficácia da medicação. Se nós temos uma gravidade e uma eficácia e o registro, temos que lutar que seja acessível para todos, sem exceção.